Olá pessoal, tudo jóia? Eu fiz uma afirmação no outro vídeo de que se a gente fizesse a quarentena, a gente tinha X prejuízo econômico. E se a gente não fizesse a quarentena, a gente teria prejuízo econômico muito maior ainda. E aí as pessoas perguntaram assim, cadê o estudo? Me mostra aí, manda aí pra mim. E tá certo, é uma postura correta. Então eu quero discutir isso agora, né? Qual é a nossa prioridade? São as vidas ou é a economia? Esse título, na verdade, ele é uma falsa dicotomia que as pessoas estão fazendo aí, e é essa ideia dessa dicotomia que eu quero encarar aqui. Então veja, não existe essa divisão. Não existe essa divisão. Porque quando eu falo em salvar vidas, eu posso salvar a vida de várias coisas. Do vírus, por exemplo, e posso salvar de outras coisas. Da fome, por exemplo. Mas quando eu falo em economia, e aí é uma coisa, por exemplo, que eu tenho discordância de modo geral com a esquerda, a economia, ela também diz respeito à vida das pessoas. A economia não é um negócio de banqueiro, não. A economia é as pessoas trabalhando, é as pessoas consumindo, é as pessoas vivendo a sua vida com a melhor qualidade possível. Então, se você destruir a economia, você também destrói vidas, você também perde vidas. Então, essa relação aqui não é ou um ou outro, nós temos que encarar os dois. Só que, qual que é a grande questão? A grande questão é que a biologia, por exemplo, ela é uma ciência que, em larga medida, ela possibilita que o seu objeto seja investigado de forma experimental. O que significa isso? Tá? Eu posso pegar um fenômeno, por exemplo, a infecção de células humanas pelo vírus, tá? pelo SARS-CoV-2, que é o caso desse novo coronavírus. Então eu vou lá no meu laboratório e coloco o vírus e coloco a célula e eu observo o que acontece. E eu falo assim, e se isso aqui tivesse... eu faço isso várias vezes. E se tivesse mais calor, eu posso mudar a temperatura. E se tiver mais frio, eu mudo para mais frio. E se tiver outras bactérias agindo, eu mudo, ponho lá com bactérias. Eu posso fazer 1000 vezes aquilo em laboratório. Então eu tenho um conhecimento num nível muito mais fera. Muito mais forte. Por quê? Porque eu controlo as variáveis. Ou eu deixo só o vírus e a célula, ou eu deixo o vírus, ou eu deixo um tipo específico de célula. Ou eu vou criando ideias e vou deixando só aquilo que eu quero. Só aquilo que eu quero. Então, ele permite a gente um nível de conhecimento muito mais certeiro quando eu consigo isolar todas as variáveis e deixar só a que eu quero. Né? A variável, por exemplo, a célula, o tipo de célula, sei lá o que for que eu vou pesquisar, e o vírus, o tipo de vírus, a quantidade de vírus, sei lá o que eu vou pesquisar. Então, eu consigo, a gente chama isso de isolar variáveis. Né? Então, a ciência experimental permite a gente fazer isso. Então é por isso que você tem tantos modelos epidemiológicos aí, né, que você consegue fazer isolamento de variáveis de como é que esse vírus se espalha. E aí você pega os lugares onde ele se espalhou já, China, Itália, Espanha, e trabalha com esses modelos matemáticos em cima desse padrão. Porque a vida urbana no mundo, principalmente no mundo ocidental, ela é muito semelhante. Então você consegue mais ou menos saber qual é o processo de espalhamento do vírus, né? No entanto, quando a gente fala de economia, ela é diferente, ela não é uma ciência experimental. Porque eu não consigo pegar um país e falar, não, agora vamos fazer tal coisa, vamos ver o que acontece. Só essa coisa, não tem mais nada acontecendo na economia do país. Não tem como, tem 1 milhão de coisas acontecendo, né, na economia de um país. Tem, por exemplo, agora nós estamos vivendo na quarentena, tem o problema do coronavírus. Mas quantas outras coisas a gente tem? A gente tem um câmbio alto, que interfere. A gente tem a cultura das pessoas, né? A forma que as pessoas reagem à quarentena, que altera. A gente tem questões de desabastecimento, a gente tem questões da nossa infraestrutura. A gente tem muitas variáveis que também ajudam nesse processo. E a gente não tem como isolar essas variáveis. A gente não tem como pegar no meu laboratório, pegar uma caixa e botar lá uma sociedade, fazer uma medida econômica só. Depois eu tiro, volto tudo atrás e ponho outra medida diferente. Depois eu volto atrás e ponho outra medida diferente na mesma sociedade, vivendo do mesmo jeito, com todo o resto igual. Então, essa é a dificuldade. Então, a economia, quando eu falei aqui, eu falei baseado no discurso de alguns economistas que estão fazendo análises, digamos assim, mais verbais. Eu tenho acompanhado muitos estudos da área da medicina saindo. Né? O Lancet, por exemplo, tem hoje um perfil, uma página só para isso, só dedicado às pesquisas do coronavírus, mas tem outras instituições também fazendo isso, John Hopkins e muitas outras. Mas economia você não tem isso, né, ainda. Pelo menos eu não vi. Mas saiu agora um estudo
que acho que pode iluminar bastante a gente. Que é um estudo, veja, se a gente não pode experimentar, pôr no laboratório e fazer várias vezes para experimentar, a gente tem que trabalhar com o que aconteceu. Então, qual é a última vez que aconteceu alguma coisa muito semelhante ao que está acontecendo hoje? 1918, gripe espanhola. Então, é mesmo papo, mesma conversa, de tem que precisar da quarentena, outros precisa não, tudo mentira, assim por diante. Então, nos Estados Unidos, você teve várias cidades que tiveram posturas diferentes. Você teve cidade que teve lockdown total, fechamento total, acabou cada um na sua casa e pronto, acabou. E tem cidade que falou, não, gente, não precisa disso tudo, isola só uns grupos, só quem está em risco, continua trabalhando, vamos manter a economia, etc e tal. E qual é o resultado comparativo entre essas cidades? O resultado é o seguinte: cidades que não pararam tiveram muito mais prejuízo do que cidades que pararam. Por quê? Porque no final das contas, o prejuízo foi mais ou menos o mesmo, né? Porque aqueles que não pararam, as pessoas começaram a ficar doentes, e elas ficavam doentes, ficavam hospitalizadas ou ficavam em casa, então no final das contas não produzia do mesmo jeito. Então, isso aconteceu durante mais tempo, né? Então, as cidades tiveram um prejuízo semelhante. No entanto, as que pararam retomaram o crescimento muito mais cedo e tiveram muito mais sucesso pós-quarentena do que as que não pararam, para não parar a economia. Ou seja, nós não temos um modelo experimental que dá o mesmo grau de confiabilidade que a biologia, mas o modelo que a gente tem baseado na nossa história, com números bastante rigorosos nos Estados Unidos, eu vou colocar o estudo aqui embaixo, você pode ler, se você quiser o estudo, é um estudo bem bacana, mostra que a quarentena, o isolamento, economicamente é mais saudável do que continuar trabalhando. É claro, gente, é claro que o ideal seria que houvesse políticas sociais e econômicas para que pessoas que não têm como sustentar pudessem se sustentar mesmo nesse período. Essa é a chave da questão. A discussão que a gente faz aqui sobre o governo não é para dizer que o governo é ruim, tem que sair, que não tem que sair, que outro governo... Ninguém está falando de outro governo, ninguém está falando nada disso. A gente está discutindo ideias, porque o ideal seria que o nosso governo tivesse seguindo a orientação dos cientistas, isto é, lockdown, isolamento total. Esse era o correto. Só que ele precisa pensar que as pessoas têm que sobreviver. E aí estivesse fazendo políticas para que as pessoas sobrevivam. Não, então, por exemplo, adiantar o seguro-desemprego. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Os Estados Unidos, que não é parâmetro econômico para ninguém, eu sei disso, mas só para dizer assim, para referenciar que é um país liberal, extremamente liberal, com um presidente de direita, ninguém vai dizer que o Trump é de esquerda, né? De direita, ele fez um programa agora de 2 trilhões de dólares. Para dar dinheiro para os trabalhadores, na mão dos trabalhadores e dos seus filhos, para que eles não saiam de casa. O isolamento social lá foi prorrogado agora para 30 de abril. Né? Então, é indiscutível. Claro que a gente não tem condições de fazer o que eles fizeram. Mas vamos pensar outros lugares. Tem outros lugares que fizeram o seguinte: empresas pequenas e médias que deixarem seus funcionários em casa, o governo paga 75% do salário. Principalmente através de amortizações de impostos, né? Então o governo também precisa pôr o dinheiro, ele só deixa de receber o dinheiro. As empresas grandes, o governo paga 50% que mantiverem seus funcionários em casa. É claro, gente, que tem serviços que são essenciais. Esses serviços essenciais não podem parar, é verdade, né? Por exemplo, de alimento, não pode parar. Então, quando a gente fala isolamento total, a gente está falando de isolamento o máximo possível. É sempre assim. Porque quando você tem um número X de pessoas infectadas por este vírus, que você sabe, significa que tem 10 vezes mais pessoas infectadas, muito provavelmente circulando, que a gente não sabe ainda. Porque demora 8 dias que a pessoa fica infectando, mas ela fica sem sintoma. Essa é a grande questão, a grande adaptabilidade desse vírus. Então, quando a gente olha para os números hoje, a gente está atrasado em cerca de 9 dias. Muito atrasado. A gente está vendo o número de infecção de 9 dias atrás. Só que cada pessoa infecta mais ou menos 3, 4 pessoas. Aí faz o cálculo disso. Que você vai ver a curva exponencial. Quando a pessoa fica em casa, ela está assintomática, ela fica aí durante mais ou menos 14 dias. E aí, se o vírus... se ela não ficou mal, o vírus morre, o sistema consegue combater e ela deixa de ter o vírus, ela fica curada. E aí ela pode circular tranquilamente. Então, quando a gente fala assim, para total, vamos cuidar de quem está agora doente.
Porque a gente talvez consiga lidar com quem está agora doente. Né? O nosso sistema de saúde talvez consiga lidar. O que significa saber lidar com quem está agora doente? Ter, para todos aqueles que precisarem, leito de UTI com respiradores. Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E aí, quando essa galera toda aqui, que está doente e que ficar mal, que a gente conseguir tratar e eles melhorarem, é claro que uma parte já vai morrer, e eles melhorarem, os que conseguirem sobreviver a isso, né, eles estarão curados. Isso quer dizer que eles podem circular, que eles não vão pegar mais o vírus, né? Tinha uma história de uma mulher no Japão que tinha pegado de novo, mas os outros testes indicaram que ela nunca deixou de ter, tinha dado um falso positivo, mas ela nunca deixou de ter, e que as pessoas não se reinfectam. Então aí você pode soltar mais uma outra parte da sociedade, aí você consegue afrouxar um pouco mais, e aí uma nova leva adoece, e aí a gente consegue dar conta de quem adoeceu, e aí quem sobrevive, quem fica curado, fica imune, aí é chamada imunidade de rebanho, né? E aí eles começam, pela imunidade de rebanho, proteger os demais, porque eles não passam o vírus de um lugar para o outro, eles deixam de ser vetores. E aí você vai soltando da sociedade as pessoas até que a gente restabeleça a normalidade. Essa é a questão. Então, como é que a gente faz isso do ponto de vista do governo? Ajudando. Bom, só para não ficar em exemplos absurdos, a Argentina está fazendo isso. Está dando ajuda para os trabalhadores ficarem em casa. A Argentina é um país que tem uma semelhança econômica muito grande com o Brasil. É um país que não está nada bem, e ainda assim eles conseguiram fazer isso. Só que o governo concentrou em fazer isso. Então é assim, ó, o que os cientistas estão dizendo? É para ficar em casa? Então é essa a solução? Ficar em casa? É isso que vai salvar a maior parte do povo brasileiro? É isso? É isso. Então tá bom. Agora, economia, como é que a gente faz para deixar o povo em casa? É isso que a gente deveria estar falando. É isso que a gente deve falar. Né? Então, vamos deixar essa conversa de direita e esquerda para eles se virarem na eleição, eles se matem na eleição. E vamos conversar sobre salvar a economia e salvar as vidas do povo brasileiro. É isso que a gente tem que pensar. Eu vejo assim, existem duas doenças mais graves ainda do que o coronavírus. Um é o fanatismo por político, que é uma coisa impressionante, né? O fanatismo por político é uma coisa impressionante. Ele produz cegueira, hein, gente? Produz cegueira. E o segundo é como as pessoas são capazes de dar opinião assim, ó. Quer dizer, eu não sei de nada, não entendo nada, não vi nada, não li nada. Não vai matar ninguém, isso é tudo mentira, que os brasileiros já... Que coisa impressionante, né? São duas doenças, assim... Essa segunda... Ela está muito ligada a um transtorno, né? Não sei se pode me chamar desse jeito, não está descrito em nenhum manual. Mas é o efeito, que alguns chamam de efeito Dunning-Kruger, né? É a pessoa que sabe tão pouco, que ela não consegue medir, que ela não sabe nada daquele assunto. E aí ela acha que ela sabe mais que todo mundo. É o caso do Olavo de Carvalho, ele tem isso muito grave. Né? E isso tem... Porque veja, qual é o problema? Ai, porque está falando mal de alguém. Por que está falando mal de alguém? Porque ele está fazendo mal para o povo brasileiro. Porque o presidente está seguindo essa linha porque acha que ele tem alguma coisa a dizer. E ele é um senhor semi-analfabeto que ele não entende nada. Se você ver o canal dele, ele fala de uma série de textos. Ele não entendeu nenhum dos textos. Nenhum. Ele não conseguiu entender nenhum dos textos. Ele entende uma receita de bolo se tiver 2 ovos. Se tiver 3, ele não entende. Entende? Esse é o problema. E aí o efeito Dunning-Kruger faz com que ele ache que ele entende muito. E o problema é que tem outras pessoas que não tiveram contato com a literatura ou com as coisas que ele discute, acham que ele tem razão. Porque tem gente na internet empolgando. Por quê? Porque a atratividade tem a ver com essa dualidade entre direita e esquerda. Então todo mundo que mostra que ele está falando tudo errado, ele diz, não, esse é de esquerda, por isso que ele está falando isso. É porque ele é de esquerda, Então você resolve tudo assim. Você não resolve as coisas assim, isso não existe, né? Bom, é isso. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Vou tentar fazer mais aqui na quarentena. Agora eu tô com um estúdio aqui, agora tá mais tranquilo, dá para fazer melhor, tá bom? Um abraço.